Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, eu vou estar ministrando disciplina de Química para vocês. Como eu já me apresentei, sou formado em Química pela Universidade do Estado do Pará e a gente vai tentar ensinar Química de uma forma criativa e sucinta, tá? Vai ser bem resumido, vale a pena ressaltar que a gente vai resumir o máximo que nós pudermos a disciplina, por conta do tempo também, né? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Eu vou estar tirando essa telinha aqui do lado para a gente estar explicando melhor o nosso conteúdo aí no quadro, beleza? Então, vamos começar a nossa disciplina. Eu vou desativar aqui a tela por conta disso que eu acabei de falar. E vamos em frente. Deixa eu só fechar aqui a tela. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Começar. Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. A química, ela está muito ligada com o nosso dia a dia. Ao longo da disciplina, vocês vão entender por que eu estou falando isso. A química está presente nos alimentos, nos medicamentos, nas construções, nas plantas, nos vestuários, nos combustíveis. Tudo o que existe no universo é formado por química. No nosso organismo também ocorrem diversas transformações químicas. Isso mesmo, dentro de nós acontece química. Vamos explicar depois. Mas, Felipe, o que é matéria? Vamos lá, vou explicar bem para vocês o que é matéria e o que é substância. Dois conceitos que vocês precisam entender bastante. A matéria, vamos lá. O que é matéria, Felipe? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Qualquer coisa que tenha existência física real é matéria. Então, a matéria ela precisa ocupar o espaço e ter massa. Um exemplo, o celular que você está segurando agora, ele ocupa lugar no espaço? Sim, então ele é uma matéria. A mesa que você senta para tomar café todo dia, ela ocupa lugar no espaço? Sim, ela ocupa lugar no espaço, sim. Tá bom? Então, tudo que existe no universo conhecido manifesta como matéria ou energia. A matéria pode ser líquida, sólida ou gasosa. São conceitos físicos, né? Líquido, sólido e gasoso. São exemplos de matéria: papel, madeira, ar, água, pedra. Então, todos são exemplos de matéria. O papel ocupa um lugar no espaço? Sim. A madeira? Sim. A água? Sim. A pedra? Sim. Por que eu pulei o ar? Porque você pode estar se indagando. O ar, Felipe? Sim, o ar ocupa lugar no espaço mesmo que você não veja, porque o ar contém gases. O ar que você respira é a união de vários gases. E isso é muito interessante mesmo. Mais para frente vocês vão entender melhor esse conceito, tá bom? Então, esses gases eles possuem massa, né? O gás hidrogênio, os gases que você respira, ele contém massa, mesmo que você não veja. Isso aqui é bastante interessante. Substância. O conceito de substância é o seguinte: a substância ela é uma composição. Ela é composta por elementos característicos, entendeu? Então, a substância ela possui uma composição característica própria dela, determinada em um conjunto definido de propriedades. Então, cada substância que existe no mundo hoje ela é definida por suas propriedades e tem uma composição própria. Essa substância ela pode ser simples, formada por um elemento químico, ou composta, formada por vários elementos químicos. Um exemplo de substância simples formada por um elemento químico: o ouro, o mercúrio, o ferro, o zinco. O ouro você deve ter falado, né? Muito conhecido esse elemento químico. O ouro, gente, é uma substância simples porque é formada apenas por ele. Agora, substâncias compostas: a água, o açúcar, o sal de cozinha. A água, porque a água ela é composta não somente por água pura. Ela tem sais minerais, é uma mistura que você, mesmo que você não veja, tem uma mistura. O sal de cozinha é um outro exemplo, que ele é formado por sal, pelo elemento, né, e pelo iodeto. Então, é uma mistura. Para quem não sabe, o nosso sal do Brasil tem o iodeto. Então, é uma mistura aí para formar o sal. Entendeu? Então, a composição é uma substância composta. Ok? Então, esse aqui é um conceito que você precisa aprender.
Vamos entrar propriamente na química agora, no assunto relacionado a átomo. Você já deve ter ouvido falar de átomo com certeza alguma vez na vida. E agora que nós vamos entrar na química de verdade. A gente introduziu a química, falou que ela estuda matéria, né? Mas essa matéria é formada de quê, Felipe? E agora que entra o átomo. É formada por átomos, gente. Durante muito tempo, a constituição da matéria, ela gerou curiosidade no homem. Desde a antiguidade, os filósofos tentaram descobrir como a matéria é formada. Então, sempre foi um ponto de interrogação no mundo como é formada essa matéria. Dois filósofos, já deve ter ouvido falar deles, que é o Demócrito e o Leucipo. Nunca aprendi a falar o nome desse homem. Esses dois filósofos sugeriram que a matéria era formada por pequenos corpos indivisíveis. Esses corpos chamamos de átomos. Em grego, a significa não e tomo significa divisível. Então, não divisível. Não divisível. Então, o átomo é não divisível. Não tem como dividir um átomo. Então, desde o início já proporam isso. Então, o átomo era a última partícula que não podia ser dividida. A atomística é a parte da ciência da química que trata do estudo do átomo. A gente vai conhecer o que é esse átomo. A matéria é formada por esse bendito bem aqui. Vamos conhecer um pouquinho dele agora? O átomo é a unidade básica da matéria que compõe todas as substâncias. O átomo, ele é como se fosse uma bolinha. Eu vou explicar para vocês aqui. Esse aqui é o exemplo do átomo. Ele é formado por átomo. Então, toda a matéria, a união dos átomos forma a matéria. Por exemplo, aqui, uma mesa. Para se formar uma mesa, é preciso unir vários átomos juntos. O átomo ele tem esse formato aqui. Então, eles vão se unindo. Olha só que legal. E vai formando a matéria. Entendeu? Vou já explicar mais embaixo para vocês entenderem melhor ainda. Aqui está o modelo do átomo. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Esse aqui é o modelo do átomo. Ele é formado de uma bola, tá? Formato de bola. O átomo ele é formado por partículas, micropartículas. Dentro do átomo existem micropartículas, que eu vou explicar para vocês mais embaixo. Mas ele tem esse formato aqui. Eu mostrei essa figura só para vocês entenderem que ele tem um formato de uma bola. Tá bom? Olha que eu expliquei em cima. Lembra que eu falei lá em cima agorinha? A união de vários átomos forma a matéria. Aqui, por exemplo, nós temos um cubo de gelo, um exemplo. Então, são vários átomos unidos que formam o cubo de gelo, que é uma matéria. Entendeu? A mesa, desse jeito. Ele forma vários átomos, milhões de átomos unidos formam a mesa. Então, a matéria é formada de átomos. Felipe, mas como é que funciona dentro do átomo? A estrutura interna do átomo. Vamos entender agora? Vamos lá. Olha como é que é dentro do átomo, gente. É desse jeito. Ele é formado por micropartículas. O modelo atual do átomo propõe... Deixa eu colocar aqui o pincel. O modelo atual do átomo propõe que ele esteja dividido em duas regiões principais. O núcleo, que é aqui dentro, e que estão as partículas positivas, né, que estão vendo o maisinho, positivas, e os nêutrons, perdão. São partículas sem carga. Então, dentro do núcleo eu tenho partículas positivas e partículas zeradas, ou seja, neutro. E ao redor do núcleo tem a eletrosfera, que vocês verem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, rabisquei demais, né? A eletrosfera é o que fica ao redor do núcleo. Você já deve ter visto esse modelo aqui em algum lugar. É o que roda aqui ao redor do núcleo. Eles ficam orbitando dessa forma ao redor do núcleo. Tá vendo? Olha que interessante. São partículas negativas que ficam ao redor do núcleo. Então, o átomo é basicamente isso. A eletrosfera, onde ficam os elétrons, já está dizendo, eletrosfera. Os elétrons. E dentro do núcleo são partículas positivas. No núcleo, olha só, eu escrevi aqui embaixo para vocês entenderem melhor. No núcleo existem os nêutrons e os prótons, partículas zeradas e partículas positivas. E ao redor do núcleo ficam os elétrons, que são partículas negativas. Entendeu?
A princípio isso aqui fica um pouco embolado. Quando a gente tem o primeiro contato com esse conteúdo, fica um pouco complicado. Mas eu vou estar explicando para vocês melhor aqui embaixo. No próximo vídeo.